A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para mais um encontro, para mais um dia da série Mulheres Virtuosas. Amém? Semana passada nós falamos sobre a humildade de Maria. Essa semana, a mulher virtuosa escolhida foi Ana. Nós vamos falar sobre a perseverança de Ana. A vida de Ana não era fácil. Não é verdade? Quem já conhece a história, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, vai ver que Ana era esposa de Eucana. Seu marido Eucana havia se aproveitado da tradição para ter duas mulheres. Lá em 1 Samuel, versículo 1 e 2, ele vai falar assim, ó: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tal, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ainda por cima, Ana era estéril, já pensou? Apesar de ter que conviver na mesma casa com uma outra mulher que também era esposa de seu marido, ela era estéril. A outra tinha filhos e ela não. E naquela época, toda mulher que era estéril era considerado como se ela fosse amaldiçoada. Era uma maldição para a vida da mulher. Bom, se isso tudo não bastasse, ela ainda tinha que conviver com toda a humilhação causada por Penina. Porque Penina, como a outra esposa, tendo filhos, a humilhava constantemente. Em 1 Samuel, no capítulo 1 ainda, do 3 ao 6, nós vamos ouvir o seguinte: este homem subia da sua cidade de ano em ano. Que homem? Que homem que subia? O esposo de Ana, Eucana. Ele subia da cidade para a cidade, de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Mas olha que interessante o que vai falar o versículo 5 de 1 Samuel. Olha o que ele fazia. A Ana, que também era sua esposa, porém dava porção dupla, pois ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse cerrado a madre. Então, preste atenção, Ana não era estéril simplesmente por uma consequência da vida. Ela era estéril porque o próprio Deus permitiu que ela nascesse desta forma. Por quê? Vamos continuar lendo? No versículo 6, então vai falar algo que nós já falamos agora há pouco, que a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ana era estéril porque Deus tinha um propósito na vida dela. E ela deixou de ser estéril porque ela foi uma mulher extremamente perseverante. Apesar de tudo que ela passava, ela não desistiu do seu objetivo de ser mãe.
e de ter um filho. Não se entregou à murmuração, não se entregou à angústia de alma, porque nós vamos ver no decorrer dos capítulos que quando ela chega a clamar no templo, ela está com a alma tão angustiada que ela não consegue falar. Ela simplesmente chora na presença de Deus e os seus lábios se movem sem sair um som sequer. E Eli acha que ela está embriagada com o vinho, mas na verdade ela era muito, muito entristecida, muito angustiada, porque além de passar por toda a perseguição que vinha de Penina, ela ainda passava pela humilhação de não ser mãe. Mas o Senhor tinha um propósito, como eu já falei. E um dia o Senhor olha para Ana e a agracia com um filho. Do jeito que ela pediu, Deus lhe deu. E ela declara, ela concebeu e passando o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. 1 Samuel 1:20. Então nós podemos ver que independente de qualquer situação, a perseverança em oração faz a mão de Deus se mover, pois Ele se agrada da perseverança. E Ele se agrada da nossa perseverança também, assim como Ele se agradou da perseverança de Ana e deu aquilo ao qual desejava o seu coração. E Ana, ela foi tão ousada que ela entregou esse filho que Deus lhe deu para ser um grande servo dele. Ele foi um grande sacerdote e Deus a honrou poderosamente. No início, eu falei um pouquinho que Eucana, ele tinha 2 esposas. Apesar do propósito de Deus para o casamento ser uma única esposa e um único esposo, naquela época abria-se um parênteses, precisava-se ter muitos herdeiros. Então, quando a mulher era estéril, poderia-se ter mais de uma esposa. Para quê? Para que tivesse muitos filhos e esses filhos herdassem a tribo, a linhagem do seu pai. Amém? E também naquela época a esterilidade era vista de forma horrenda, era como uma maldição, era como algo humilhante. E Ana viveu isso. Só que diferente de toda outra esterilidade, a esterilidade de Ana tinha um propósito, porque ela tinha sido permitida pelo próprio Deus. E Deus, ele já sabia que Ana seria extremamente perseverante. E Deus já sabia que ele a abençoaria. Então que nessa tarde você seja, que eu seja, que todas as mulheres sejam perseverantes em seus objetivos, clamando sempre ao Senhor dos Exércitos, que guerreia as nossas guerras e nos concede vitória. Amém. Deus abençoe sua vida. Beijos no coração. Lembre-se, Jesus te ama e eu também. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo, ative o sininho, porque toda sexta-feira eu estarei postando um novo vídeo sobre uma mulher virtuosa da Bíblia. E com ela nós vamos aprender um pouquinho mais do que o que Deus tem para as nossas vidas. Amém! Deus abençoe. Eu tenho também uma página no Facebook, Evangelista Patrícia Deus é Fiel. Se inscreva lá. Lá nós estamos com a campanha 31 dias de oração pelos nossos esposos. Amém? Ainda dá tempo de participar e abençoar a vida do seu esposo.
Amém. Fique na paz do Senhor. Beijos no coração. Jesus te ama e eu também.